Obrigada, Bia. Então, novamente, boa noite a todos, a todes, a todas. É com satisfação que a gente abre este curso, né, este curso que Maria Antônia já tinha nos indicado, né, que estava sendo aguardado, um debate que estava sendo aguardado, e ficamos muito felizes, né, de construir esse curso dentro de um projeto maior, dentro de uma parceria maior entre a UFABC, né, e a UNAS, né, especificamente o Movimento Negro da UNAS. Então, ficamos muito felizes de integrar essa grande ação, né, que tem várias frentes de atuação, que é o projeto Produção e Reprodução do Conhecimento em Heliópolis, fortalecendo as bases de um bairro educador. Então, sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Né, este curso, né, tem, né, um tema específico, né, vai abordar aqui um conjunto de assuntos dentro de uma grande área, de um grande campo de estudo, que são os estudos sobre relações raciais, os estudos sobre raça, sobre racismo, quaisquer uma dessas denominações. Né. Eu sou Regimeire Maciel, sou professora da UFABC, né, este projeto, né, como eu disse, é uma parceria da UNAS com a UFABC, e é por conta desta parceria, né, que eu estou aqui. Então, sou professora da UFABC, dou aula no curso de Políticas Públicas, no curso de graduação de Políticas Públicas, e num curso de pós-graduação chamado Economia Política Mundial. Né. Eu sou formada de formação, eu sou cientista social, sou maranhense, resido em São Paulo há muitos anos, mas sou do Maranhão, onde eu estudei, onde minha família reside, a maior parte da minha família, e vim para São Paulo para fazer pós-graduação, né, fiz mestrado e doutorado em São Paulo, né, terminei em 2014 e fiquei, depois passei no concurso em 2016 na UFABC, né, e desde então estou e não tenho pretensões de voltar, pelo menos não pelos próximos anos. Né, me sinto bastante acolhida por essa cidade e pela instituição na qual eu ingressei. Né. Os meus temas de estudo, as minhas áreas de interesse, atuação e de própria atuação de militância, de atuação política, são basicamente todos dentro dos estudos sobre relações raciais no Brasil, todos dentro dos estudos daquilo que a gente chama ou questão étnica-racial ou relações raciais no Brasil. Nos últimos anos também tenho ido para discussões sobre gênero, né, sobretudo para pensar feminismo negro, ativismo de mulheres negras no Brasil, mas, de modo geral, eu costumo dizer que o meu campo de interesse, o meu campo de estudo e meu campo de atuação está dentro dos estudos das relações raciais no Brasil. Quando esse projeto foi montado, né, e a coordenação, o professor Paulo Neves e a professora Suzy, né, montaram o projeto e fizeram a proposta das frentes de atuação do projeto, eles me convidaram para coordenar este curso, né, especificamente voltado para a questão étnico-racial. Então, sabendo já das características do projeto, e sabendo do comprometimento, né, do professor Paulo, da professora Suzy, das demais colegas que estariam nessa empreitada, eu não tive nenhuma dúvida em aceitar, e fico muito feliz depois, né, lá no momento inicial da articulação, conhecer a Maria Antônia, conhecer a Patrícia, e a gente foi pensando junto, né, este curso. Então, este curso aqui, a Beatriz e o Caio até colocaram, né, né, na ficha de inscrição, nos documentos do processo de inscrição nesse curso, é um curso que a gente pensou, né, ouvindo o pessoal do Movimento Negro da UNAS, ouvindo, né, dialogando muito diretamente, cotidianamente com a Maria Antônia e com a Patrícia, né, pensando no que era interessante ser discutido, no que vocês entendiam como necessários de serem temas que vocês entendiam como necessários de serem trabalhados num curso como esse. Então, a gente chegou naquele formato final, né, nesse formato que foi compartilhado com vocês no momento da inscrição. Não significa que a gente não possa mudar, fazer ajustes ali, né, é possível que a gente faça algum ajuste, né. As pessoas que estão listadas lá já foram convidadas e confirmadas, mas na medida que tiver alguma coisa, né, que a gente precisar ajustar, a gente ajusta, mas aquelas pessoas que estão listadas no planejamento geral, elas todas estão confirmadas para estarem conosco aqui, colaborando com os nossos debates. Tá? Eu vou sugerir, como hoje é o nosso primeiro dia, vou sugerir que a gente assuma a seguinte dinâmica, né? Eu fiz a minha apresentação agora,
vou pedir que a Beatriz, né, e a Beatriz se apresente também, e depois a Maria Antônia e a Patrícia, e nós falaremos um pouco, vou pedir para elas falarem um pouco da perspectiva do movimento negro em relação a este curso, em relação ao projeto mais geral, tá? E aí depois eu volto para apresentar o cronograma, para apresentar os temas, aqueles que já foram compartilhados com vocês, e quero, né, fazer um segundo momento de introdução do tema, tá? Quero fazer uma discussão introdutória sobre o tema e abrir para que vocês, inclusive, tragam, né, aqui os elementos, percepções, os comentários iniciais de vocês sobre essa grande temática que a gente vai trabalhar neste curso, tá? Pode ser assim? Bia, você quer se apresentar e depois a gente passa para Maria Antônia? Pode ser. Boa noite, então, sou a Beatriz, sou estudante da UFABC, da licenciatura em Filosofia. Estou como bolsista no projeto, então estou aqui no curso ajudando assim, nos trâmites burocráticos, administrativos e online aqui, então quero me colocar à disposição pelo e-mail que a gente mandou e também, eventualmente, a gente compartilha o WhatsApp, a gente pode criar grupo. Então, esse primeiro dia, a gente vai se acertando, né? A gente vê o que a gente precisa fazer para melhorar a comunicação, para que a gente consiga ter um curso aí da melhor qualidade para vocês. Obrigada, é isso. Obrigada, Beatriz. E é isso, a gente pode, ao longo do curso, né, ao longo dessa primeira aula, identificando essas questões mais de organização, e ao final a gente também faz um apanhado geral, tá? Do que a gente, a partir de hoje, o que a gente entendeu que precisa encaminhar para, por exemplo, ajustar essa coisa da comunicação, né, ver algumas coisas mais de cunho organizativo, como a Bia falou, tá? Obrigada, Bia. Maria Antônia, não vi a Patrícia, acho que ela estava com dificuldade, né, Maria Antônia? A Patrícia, ela está no celular, então não sei se ela consegue falar, mas ela não, ela está por aí. Mas, enfim, boa noite a todos, todas, todes. Um prazer ver vocês aqui, estar aqui com a gente. Quero agradecer muito pela inscrição que vocês realizaram, né, na busca do curso. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Antônia Fugêncio, faço parte da UNAS há mais de 20 anos aí, sou membro, dos membros da diretoria ampliada, também sou membra da coordenação do Movimento Negro de Heliópolis, UNAS, Heliópolis e região. O Movimento Negro está aí na atuação desde 2007, né? A gente começa a pensar no movimento dentro do território e como seria, tal, até chegar em 2013, que a gente consegue, de fato, constituir esse movimento, né? Inicialmente, ele é pensado somente para os trabalhadores e trabalhadoras da UNAS, né? Mas a gente acaba ampliando essas participações. Então, ele é um movimento que não está só no Heliópolis e região, né? A gente está na cidade, isso é uma conquista, um passo que a gente gostaria de dar e conseguimos, né? Uma conquista que nós conseguimos. E é isso. Esse curso, a UNAS começa essa parceria com a UFABC há algum tempo atrás, a conversa pegou mais força o ano passado, e o ano passado a gente trabalhou com o pessoal, pesquisando, perguntando para as pessoas, e já fazia um tempo que a gente falava tanto da educação antirracista, mas nós conseguimos avançar dentro das plenárias, mas a gente sempre sentiu essa necessidade mesmo de um curso, de um começo, meio e fim, né? E aí a UNAS começa essa parceria com a UFABC. Eu conheci a Regimene o ano passado, né, numa proposta que a gente tinha de fazer uma live juntas. Acabou não dando certo, mas a gente já não se desgrudou de lá para cá, né? Isso é bem positivo, bem bacana.
O curso ele está muito bem bolado, sabe? Foi um período que a gente foi estudar, buscar quais os temas, quais as bibliografias que a gente queria estudar, tornar pública. A gente tem uma preocupação muito grande nessa questão da nossa história, como que vai se contar essa nossa história. Então, esses temas sempre nos permearam dentro do movimento negro, né? E aí a gente chega a constituir esse curso pensando em tudo aquilo das nossas conversas. E eu só tenho a agradecer a Regimeire, aos coordenadores e coordenadoras do Movimento Negro, a UFABC, por essa proposta muito ousada até, eu vou falar. Né? E até dezembro nós vamos estar juntos, a Regi vai falar mais sobre isso, mas, enfim, eu estou muito contente, viu, Rê? Estou muito contente, Rê. Muito contente mesmo de que isso deu certo, sabe, Bia? É uma busca e é uma conquista de fato, né? E é isso. Obrigado e estamos juntos e juntas aí. Muito obrigada, Maria Antônia. Eu que agradeço, né, este nosso encontro pelo projeto, primeiro por aquela atividade que não deu certo, mas quando aí veio o projeto, né, a gente descobriu que já éramos conhecidas, então fico muito contente, né, de termos nos reencontrado para essa ação aqui, né, e fico contente de me aproximar, obviamente, mesmo virtualmente, né, da comunidade, de todo esse conjunto de ações que vocês fazem em Heliópolis, a partir da UNAS, né, acho que é uma oportunidade para a gente que está, né, no cotidiano da universidade, corrido da aula, da orientação, do evento e tal, ter esse debate, né, concretamente com vocês que estão lidando com muitas dessas demandas que a gente teoriza bastante na universidade, né, e aí, como você falou, né, contribuir, né, para a gente contribuir e também aprender muito, né, com essa experiência e com essa atuação de vocês, né, então, no sentido de tanto instrumentalizar, quanto também, né, ver a partir da vivência, da experiência, de todo esse acúmulo que vocês têm cotidianamente nas organizações de vocês, né, como isso fortalece o que a gente faz, né, porque o que a gente faz também, a depender da área em que a gente atua na universidade, o que a gente faz, né, é também militância, é também ativismo, é também defesa de uma sociedade sem discriminação, né, pensando na dinâmica racial no Brasil. Tá? Obrigada mesmo pela sua fala. Bem, eu sei que esse modo remoto impõe algumas, né? Então, assim, é muito diferente de estarmos, né? Eu lembro quando o Paulo me falou desse projeto, do projeto e também do curso, né? Nós já tínhamos expectativas de fazer presencialmente, né? Isso não é uma possibilidade para a gente neste momento, mas, né? A gente acha que a gente vai tentando encontrar a melhor forma. De fato, esse modelo impõe algumas limitações, né? A gente está dando aula assim, está vivendo assim praticamente o tempo todo, né? Pelo menos uma parte de nós, e eu sei que, né, a distração, né, a concentração é muito diferente do que se a gente estivesse olhando um no olho um dos outros, se a gente estivesse conversando, estivesse vendo, inclusive, a expressão corporal. Mas, né, vamos vendo como é que a gente consegue, né, garantir esse nosso encontro semanal até dezembro, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, né, antes de passar, vou perguntar se alguém tem, se alguém tem algum comentário nesse momento inicial, e aí depois eu passo o cronograma e começo aquela discussão, né? Mas quero perguntar antes de começar o cronograma se tem alguma questão inicial que alguém gostaria de fazer. Não? Então podemos... Cláudio, diga. Eu vou... Regimeire, só uma questão assim, do material de estudos, vai ficar disponível no Google Drive, por exemplo, que nem para a próxima segunda-feira, o que a gente precisa estudar, onde é que vai estar, ou a gente vai ter que correr atrás da bibliografia? Tá. A Bia, no e-mail que ela mandou para vocês, ela mandou um link de um drive, tá? Sim,
Mas, além daquele link no Drive, tem uma... No próprio programa, os materiais já estão linkados, né? A ideia também era que a gente baixasse aqueles links e botasse no Drive, né? Mas o que eu, inclusive na definição do programa, eu perguntei para a Maria Antônia se a gente fazia esse esquema de definir um material de referência obrigatório para cada aula. E aí, conversando com ela, a gente entendeu que não, né, nessa coisa assim, para a aula X vai ter o texto X e Y. A gente entendeu que não, que era melhor deixar o material referenciado, né, lá no link do programa geral, e também acho que facilita, né, para quem não conseguir acessar os links e buscar diretamente na rede, já ter na pasta do Drive todos os materiais, tá? Essa é a expectativa, mas a gente não vai fazer aquilo que em outros cursos tem, que é de vincular, olha, para a aula do dia tal, o texto é esse. A gente não vai fazer isso. A gente assumiu... É porque eu entrei no Drive e a pasta para mim deu como vazia, né? Então, por isso que eu fiquei na dúvida. A pasta do Drive é isso, a gente vai alimentar com aqueles links que estão no programa. Tá bom. Bia, depois a gente vê se não é melhor a gente botar o link para a pasta geral, porque na pasta geral está o programa com os links, né, dos textos, né? Depois a gente pode ver isso. Perfeito. Porque Diga. Não, eu pensei agora em colocar o programa nessa pasta e eu compartilho a pasta. Isso, também. Porque aí no programa, no formato de Word, ele tem uns links, não é isso? Isso, vou colocar. E aí vocês depois confirmem se dá para acessar. Tá bom, então, obrigado. Mas foi bom você já... Eu ia falar disso mais na frente, mas foi bom você... Desculpa. Não, tranquilo, eu ia falar disso, que não tinha um material para cada aula. A gente não definiu, específico, tá? Porque a gente entendeu que condicionaria, as pessoas, né, poderiam ter dificuldade de ler o material, de colocar como obrigatório. Então, a gente vai botar um material mais geral para as pessoas irem acessando à medida que elas tiverem disponibilidade, tá? Nos links. Eu vou projetar aqui, né? Eu não gosto também dessa coisa do remoto, da projeção, porque ela tira um pouco a visão, né? Mas eu vou projetar só para o cronograma, só para vocês, que eu sei que vocês todos já viram, né? Esse material esse link que foi enviado para vocês na inscrição, e a Bia enviou novamente. Mas eu vou projetar só para situar dos temas, e aí vou comentar muito rapidamente, porque, na verdade, o que eu quero concentrar a nossa conversa aqui hoje é na discussão introdutória. Diga. Antes de você dar uma continuidade, a Penélope levantou a mão, ou é engano? Desculpa, pera, eu não vi, desculpa. Penélope, por favor. Eu não tinha visto. Tá desligado o seu áudio, eu acho. A gente não está te ouvindo, Penélope. Vocês estão ouvindo? Não, né? Não, tá mudo. Parece que você está falando, Penélope, mas a gente não está te ouvindo. Você ouve a gente? Ela está ouvindo a gente que não está ouvindo ela. Não sei se você talvez quiser tentar de novo ou escrever no chat, talvez. Aqui o microfone aparece como desligado, não sei se é isso, né? O seu microfone. Mas quando você está ligando também não está ativando, né? Não dá para ouvir, não. A Sandra Soares também levantou a mão. Tá. A Penélope vai entrar de novo. Tá. Sandra. Boa noite, menina. Primeiro, agradecer o convite. Acho que foi muito bacana. Mas eu tive um probleminha. Eu fiz a inscrição e eu abri o meu e-mail e não apareceu a minha inscrição. Inclusive, a AP teve que me encaminhar o link para que eu pudesse entrar. Aí eu queria ver se isso tem algum prejuízo no sentido assim, de acompanhamento, porque toda segunda-feira eu vou precisar que alguém me mande o link ou eu consigo que vocês depois me mandem pelo e-mail? Oi, Sandra. No começo, a Bia até deu informe aqui. Algumas pessoas, a gente descobriu, a partir da mensagem do Cláudio, que está lá no grupo do WhatsApp, que algumas pessoas não receberam o e-mail e que possivelmente esse e-mail foi para a caixa de spam das pessoas, né? Então, a gente descobriu só depois, já agora de tarde, já metade do dia para cá, que isso tinha ocorrido, tá? Mas o e-mail foi enviado para todo mundo, né, com o link,
e a gente até conversou aqui no começo, vai até o final do encontro de hoje, ver isso, se a gente vai fazer o quê? Criar um grupo no WhatsApp, ou vai pedir que as pessoas atualizem, né, as suas configurações de e-mail, e aí dá para ensinar a fazer isso, para que o e-mail do curso não chegue como spam, porque se chegar como spam, é isso, ou vocês vão perder, ou não vai chegar, né, e aí fica... O Caio até falou, né, Bia, que tem um jeito de configurar, todo e-mail tem um jeito de configurar para aquele endereço não ser lido como spam, porque tem a ver com os provedores de e-mail, que leem determinadas mensagens como spam, e aí jogam lá para a caixa específica. Mas foi isso, Sandra. Ok, obrigada. Isso. A gente vai ajustar isso. E eu vou passar aqui, só dando também um outro informe, que toda o encontro eu vou passar uma lista de presença, mas os de hoje, pessoal que não veio, a gente vai retomar o contato e talvez a gente não considere essa primeira, né, como um critério, né, a não presença nesse. Mas eu vou passar uma lista de presença e para a gente conseguir saber quem está vindo, quem não está, e se tiver qualquer dificuldade, entrar em contato com a gente no e-mail. Mas acho que eu vou fazer uma busca ativa, né, pelos WhatsApps, pelos telefones. Pelos telefones, sim. Porque pode... a Érica escreveu aqui que tinha dado a mesma coisa para ela. Não, outra pessoa escreveu aqui, a Érica. Penélope voltou, né? Penélope. Voltou. Vamos ver se dá certo. Estão me ouvindo? Ai, que bom, saí, entrei de novo. Boa noite, meu nome é Penélope, sou uma das coordenadoras do Movimento Negro também de Unas, Heliópolis e região. E aí, no início, você disse que algumas pessoas ficaram de fora. Minha dúvida é, essas pessoas vão poder se inscrever nos próximos módulos? Como que vai ficar? Ou vocês ainda estão pensando como que agrega essas pessoas que não conseguiram não que não conseguiram participar, mas que não conseguiram ser contempladas nesse primeiro momento. E como que a gente acolhe essas pessoas, né? Meu celular tá bombando, gente, eu não tô conseguindo entrar. E aí eu não sei muito bem o que fazer, que eu também não tenho muita habilidade com tecnologia, eu vou precisar muito da ajuda da Bia. Tá, vamos lá, Bia. Penélope, uma coisa porque a gente tem que ver qual é o problema, que a pessoa não está conseguindo entrar. Porque, por exemplo, essa sala tem capacidade para 100. A gente enviou e-mail, o link para 120, foi isso, Bia? A gente enviou o link para 120, então foram 120, considerando que tem, né, uma diferença entre quem recebe o link e quem, por exemplo, vai aparecer de fato. Então, assim, a gente não acolheu todo mundo por causa do limite da sala virtual, porque a sala, depois de 100, ela não recebe mais, né, desse link aqui que a gente tem. E aí a gente não tem outra plataforma, né? Eu conversei bastante com a Maria Antônia no sábado, a gente não tem uma outra plataforma que acolha mais de 100, plataforma gratuita, né? Essa aqui é uma plataforma paga, né? A gente tem esse plano pela UFBC, mas a capacidade da sala é só de 100 pessoas. Me parece que outras salas que têm capacidade de mais de 100, por exemplo, só no Zoom e num plano pago, né? E aí eu e Maria Antônia conversamos, porque Maria Antônia disse, olha, a nossa orientação é que acolhesse os 170 que se inscreveram, mas a gente não tinha sala virtual, né? E aí a gente fez esse esquema, vamos mandar para 120 o link, né? Pedir que, na medida do possível, as pessoas confirmem a participação ou não, que se elas não forem, elas digam que não, porque aí a gente tem uma noção de quem não conseguiu vir, e o restante a gente fez uma lista de espera, que aí vai chamando à medida que for, por exemplo, confirmando uma participação desses 120. Né? Então, acho que a gente vai precisar de bastante ajuda para mapear, de fato, esses 120. Por exemplo, hoje tem 30 pessoas, significa o quê? Que todo o restante não conseguiu por causa do problema do spam. Pode ser que sim, pode ser que também que tenha gente que, de fato, não vai conseguir acompanhar. Fez inscrição no momento, mas não vai conseguir acompanhar. Então, a gente precisa mapear isso. Me parece que a questão da comunicação vai se resolver mais facilmente. Quem estava no spam, quem não recebeu e-mail, acho que a gente consegue, não vai ter nenhum prejuízo para quem não conseguiu pegar hoje, entrar hoje aqui. Né? Mas a questão da administração das vagas restantes, da lista de espera, a gente vai ter um pouco de jogo de cintura, porque vai ter que liberar essa vaga, né, dessa vaga dos 120, para poder chamar alguém que ficou na lista de espera.
né? Então, quando acho que a gente pode combinar aqui, né, eu, você, Maria Antônia, Beatriz, de ver quem são essas pessoas que estão dizendo eu não consegui entrar porque não recebi o link, não fui selecionado, ou não estava na lista de 120, ou eu não consegui entrar porque tive algum problema técnico, por exemplo, entendeu? Para a gente poder tentar resolver. E aí, para os próximos módulos, vai ter uma nova inscrição? A gente não definiu ainda o próximo módulo, mas é provável que não, mas eu acho que, como o próximo módulo está previsto para fevereiro, a gente está com a dificuldade ainda, porque a gente ainda não sabe se vai conseguir fazer presencial. Então, a gente deixou tudo em aberto, tudo em aberto. A gente até colocou a previsão de segundo módulo, mas não fez a programação, tá? Não fez a programação. Então, também não haverá prejuízo. Assim, se a gente tiver, por exemplo, dos 120, né, apenas 80, né, a gente pode preencher essa capacidade da sala de mais 20 pessoas para o segundo módulo. Entendeu? Aí faria uma chamada, né, direcionada para a lista de espera, ou avalia se quer fazer uma nova chamada pública. Eu acho que a gente pode considerar tudo isso, tá? A gente tem muitas indefinições em relação a 2022, em relação ao módulo de 2022. E nós estamos prevendo também uma reunião nossa essa semana para a gente avaliar todas essas questões também, para a gente tentar fazer o mais redondinho possível. A Patrícia Souza está com a mão levantada. Tá. Aí, oi, Patrícia. Desculpa. Não, pode falar. Oi, boa noite a todos. Eu sou a Patrícia Souza, também sou uma das coordenadoras do Movimento Negro. Eu peço desculpa por não abrir a câmera, que eu também tive um problema tecnológico aqui. Acho que eu também vou precisar da ajuda da Bia. Mas, enfim, o que eu fiquei pensando aqui, Regimere, como informar essas pessoas, porque nós também não temos noção quem está dentro desses 120 e quem não está, né? Como que não, porque igual nós enviamos o convite na plenária. Eu não tenho noção quantas pessoas tem no grupo do WhatsApp da plenária do Movimento Negro e quantas pessoas se inscreveram. Então, neste momento, eles estão perguntando, mas eu não sei como responder, o que responder, né? Acho que precisaria dar uma devolutiva a essas pessoas, né? Como você acha que nós poderíamos dar essa devolutiva para a pessoa que talvez não viu na caixa no spam, né? Ou talvez não chegou, porque a gente não sabe dentro desses 120 quem está, quem não está. Eu não recebi, né? Não está na caixa de spam e também não recebi, então eu não sei. Tá. Eu acho que a primeira coisa para a gente ver se a questão foi técnica é perguntar se o problema de fato foi. Primeiro, se o problema foi esse, né? De receber ou não recebeu. Porque a pessoa, se ela se inscreveu, ela deveria ter recebido ou um ou outro a mensagem, tá? E aí, em relação à questão da conferência da lista, na verdade, esse também é fácil de resolver, né? Acho que Maria Antônia e Patrícia podem passar o link, viu, Maria Antônia e Patrícia? Patrícia, que não está aqui. Lá no grupo do WhatsApp, Maria Antônia, tem a lista que a Bia e o Caio disponibilizaram, né? A lista de inscritos, né? Que eles disponibilizaram na semana passada. E aí dá para vocês olharem e conferirem, por exemplo, né, quem é que está lá naquela lista, e a gente também ajuda nessa conferência, mas só para dizer que essa lista está acessível, que a Bia e o Caio, que estavam administrando as inscrições, né, compartilharam já no grupo em que estamos eu, Maria Antônia e Patrícia. Não sei se você chegou a ver, Maria Antônia, a lista lá que eles tinham mandado para a gente. Está lá no grupo do WhatsApp, né? Tá, eu vou dar uma olhadinha, eu não consegui olhar também por questões técnicas. Tá, porque aí dá para fazer isso é isso, por exemplo, as pessoas estão perguntando lá no grupo, eu não recebi e-mail, e aí dá para bater o olho e ver, né, nessa lista, né, se a pessoa, em que lugar a pessoa está, não é isso, Bia? Sim, sim. Eu sugeriria, não sei, se a gente está com 32 pessoas, que a gente pudesse divulgar esse convite de hoje, não sei.
Aí fica com vocês, porque ainda que a gente chame mais pessoas, é 1/3, né, só da sala. É 1/3 da sala. A minha preocupação é se a gente, por exemplo, se desse povo que não veio hoje do 120, não veio porque não pôde, não quis, não teve, desistiu, ou não veio porque não conseguiu ver o e-mail na caixa de spam, entendeu? Então, essa é a administração que acho que a gente vai ter que fazer daqui para outra aula, né? Esse ajuste aí. Que aí eu acho que. E aí tem, porque me parece que tem isso. Tem uma galera demandando também que não está entre esses 120, né? E aí, para a gente liberar para esse povo, assim. Porque eu não sei se a gente consegue abrir mão, dizer assim, para o 120, ó, você não veio na primeira aula, considerando que teve o problema do spam, né? Eu acho que a gente não dá para fazer isso. Dizer para o 120 assim, ó, você não veio na primeira aula, porque pode ter sido isso mesmo. A pessoa não localizou ou o provedor não aceitou, né? Porque o Cláudio disse que nem chegou no caso dele, então o provedor dele não aceitou este e-mail, reconheceu mesmo, nem chegou na caixa dele, entendeu? Então, acho que esse é um complicador, né? Como fazer isso, já que os 120 tinham sido... Mas vamos pensando, acho que a gente pode ir pensando até o final da aula e ver como ajusta isso. Maria Santana? Boa noite, mais uma vez, eu sou Maria de Fátima. Como eu havia dito anteriormente, né, eu só descobri faltando mais ou menos 5 minutos, ou foi 10 mais ou menos, então eu acredito que seja o spam, porque pelo número de pessoas que estão participando da reunião. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar participando do curso. Eu sou da Bahia, do interior da Bahia, e eu fiquei muito triste de saber que tem a possibilidade de ser presencial, então eu não vou poder participar. Estou torcendo muito que seja online, que seja dessa forma, né? Virtual. É só isso. Obrigada, Maria. Vamos. A Maria Antônia sinalizou aqui, no sábado, quando a gente se falou por telefone, a gente conversou isso, da necessidade porque quando apareceu esse número maior de inscrições no sábado, na sexta para o sábado, a gente disse como faremos, né? De imediato, Maria Antônia disse assim, olha, a nossa orientação do movimento negro é que aceite todo mundo, mas aí a gente esbarrou no problema técnico, a plataforma. Eu também não tinha problema de aceitar, de mandar o link para 170, mas a gente não tinha plataforma para 170, né? Então, a gente achou complicado mandar, né? E aí ter uma disputa aqui, sei lá, vamos supor que todo mundo receber, se quisesse entrar, e a gente só ter uma sala para 100, né? Como é que a gente faria? Então, a gente só consegue receber mais de 100 se a gente tiver uma outra conta, né? Uma outra plataforma. Eu nem sei se o Meet aqui tem um valor que é pago, que é mais alto do que 100, não sei dizer, né? Mas o Zoom me parece que sim, o Zoom tem uma capacidade maior, tem salas, né, tem planos que vão aumentando o número de pessoas que ficam na sala virtual, né? São as duas plataformas que a gente tem usado muito, né, nesse período remoto. As outras que eu saiba, que saibam também tem essa coisa do pagamento, né, dos planos pagos. Mas vamos vendo, né, Bia, Maria Antônia e as outras pessoas do Movimento Negro que estão aqui, né, sugestões de como a gente encaminhar isso em uma semana, né? Escreve todo mundo para 120, né, não sei, talvez pedir uma confirmação, né? Você vai conseguir acompanhar, se não, a gente precisa que você indique, porque a gente tem uma lista de espera grande, e aí, mas fazer isso com a Bia falou, né, essa busca ativa, porque as pessoas estão procurando no WhatsApp e não estão encontrando a informação no e-mail, né? Podemos... Oi, posso falar rapidinho? Diga, Simone. Desculpa estar incomodando. Eu não estava inscrita, eu não me inscrevi, mas a Vanessa, a diretora da creche que eu trabalho, ela passou o link, pediu para que a gente tivesse interesse, entrasse e conversasse com vocês para ver se há a possibilidade da gente participar ou não. Eu entrei. Mas aí eu estou vendo que vocês estão fazendo uma discussão justamente sobre esse assunto. Aí eu falei, deixa eu me pronunciar, porque de repente eu estou ocupando o lugar de alguém e tudo mais. Então, eu não sei se eu posso estar participando ou não. Simone? Isso. O Baby aí querendo participar aí, ó. Eu vou pedir, eu vi que a Raquel escreveu aqui no chat, que todo mundo que não, se tiver alguém aqui que não está inscrito, como você e como a Raquel, bote aqui no chat e deixe também o e-mail e o telefone, né? E aí a gente entra em contato com vocês.
Pode ser assim, Bia e Maria Antônia? Deixe, por favor, o nome, o e-mail e o telefone, né? Caso a pessoa não tenha feito inscrição de nenhuma forma. Eu acho que essa primeira aula é mesmo assim dos ajustes de comunicação, mas a gente vai se ajustando aí do decorrer dessa semana, tanto para entrar em contato com aqueles inscritos, tanto para abarcar quem chegou e está interessado e vai seguir no curso, porque não está tomando lugar de ninguém aqui, acredite, Simone. A gente está com 36 e a sala cabe 100, né? Então, a gente vai ajustando isso e a gente aprimora a comunicação aí. Eu deixei meu WhatsApp aqui, quem quiser entrar em contato comigo, a gente vê se vocês, até o final da aula, talvez a gente possa fazer um grupo no WhatsApp, que o WhatsApp a comunicação é mais rápida, né? Aí é vocês que mandam. Obrigada, Bia. É isso, estou entendendo que é uma questão de ajuste, né? Como é que a gente concilia essa demanda que apareceu com a nossa capacidade técnica, né? Que é essa sala virtual, e ainda com a lista de espera, né? Eu acho que tem aí uma coisa de conversar mesmo com esses 120, entender mesmo quem são os 120, né? E aí ver como a gente equilibra essas duas coisas. A minha sugestão é essa, que a gente faça isso que você falou, levantar esses 120, resolver essa questão do spam, né, que eu acho que é aí que nós demos uma engasgadinha aí, né, ver aonde estão esses 120 e priorizar eles, né, e Simone, não desista não, porque a gente vai podemos fazer algum arranjo lá na frente, mas eu acho que essa semana acho que a gente tem que sentar mesmo e ver tá bom, até a possibilidade da mudança da plataforma, buscar ajuda com a comunicação da UNAS, ver o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Tudo bem? Sim, E aí, eu acho que uma sugestão, uma sugestão é quando abrir inscrição, chegou num determinado número, já fecha, porque a pessoa já recebe um e-mail falando que esgotou as vagas, e fechar um pouco antes, porque estava aberto, né, o período de inscrição ficou aberto. Então, fica como sugestão. Tá. A gente, inclusive, foi uma discussão entre nós, né? A gente tentou ajustar isso, né, Bia? Caio e Bia, que estão aí já em outros cursos, né? Foi uma sugestão de permanecer com o link aberto, a partir da experiência dos outros cursos. Só que a gente não contava que ultrapassaria tanto o número de vagas. Porque a história do link aberto, né, o Caio, sobretudo o Caio, que é o bolsista do projeto e que atua em outro curso, ele disse assim, olha, a gente tem permanecido com os links abertos exatamente porque tem gente que vai desistindo e aí a gente tem sempre uma lista de espera e vai se comunicando com essa lista de espera e fazendo substituição. Só que a gente não contava que ia aumentar tanto, a gente abriu 80 vagas e não contava que ia, porque esse número alto, né, foi de um dia para o outro. Na verdade, até na quarta-feira, nós tínhamos 30 e poucos inscritos, né? E de quarta-feira para sexta, né, aumentou aí chegou a 170, né? Então, foi de um dia para o outro. Então, mas a estratégia de deixar o link aberto foi por conta disso que o Caio disse que já tem experiência em outros cursos da UNAS, nessa parceria UNAS-UFABC, que consegue manter uma margem sempre de pessoas lá esperando para serem chamados caso surja a vaga. Foi por isso. E aí a gente teve esse intervalo de 2 dias que, né, aumentou muito as inscrições. E aí a gente só conseguiu lidar com isso na sexta. Foi quando o problema apareceu, né, de ter 170 e só 80 vagas, né. Simone também escreveu aqui no chat, né, tá, e uma outra coisa, nessa coisa do spam, acho que a gente vai ter que escrever um tutorialzinho de acordo com aquilo que o Caio falou, porque a coisa do spam, gente, é uma coisa do provedor de e-mail, né? O e-mail foi enviado, né? A Bia dispara o e-mail, mas a depender da configuração dos nossos e-mails, ele ou não recebe ou joga para a caixa de spam, tá? Então, tem que ter uma configuração lá, que eu não sei dizer exatamente qual é, que a pessoa tem que habilitar,
para aquele endereço, ela copia aquele endereço de e-mail, que no caso é esse e-mail que a Bia manda, e o provedor lê que aquilo não é spam, tá? Então, a gente vai ter que ter esse tutorialzinho para vocês configurarem esse e-mail de vocês, senão toda vez que a Bia mandar o e-mail, vai para a caixa de spam, tá? Provavelmente toda vez que mandar vai para a caixa de spam, então a gente vai ter que ver essa é uma questão técnica mesmo, né? O e-mail saiu da caixa que a Bia enviou, mas não chega na de vocês, por conta da configuração de vocês, tá? André, você quer falar? Posso falar alguma coisa? Boa noite a todos. Pode sim, André. Eu faço graduação em outra instituição e a gente temos o Telegram, né? A gente começou agora, iniciamos o curso e tivemos primeiro 2 dias de elaboração para falar do procedimento, né? Pela plataforma, para conhecer os colegas, os professores, coordenadores. Então, também o Telegram tem um grande e-mail, é onde que os professores, nossos coordenadores, mandam todos os links para a gente acessar, né? É mais fácil do que por e-mail, como vocês estão falando. Às vezes as pessoas não conseguem ver, deu algum problema por e-mail, alguma coisa, não acaba conseguindo, e pelo Telegram é muito rápido, né? Ou também temos um grupo do WhatsApp, né? Que é bem legal, mais comunicativo, para a gente estar se interagindo. Tá, obrigada, André. O grupo do WhatsApp, sim, a Bia já falou aqui, e é isso, para a comunicação cotidiana, é isso mesmo que a gente vai usar, tá? E aí a gente vê, né? É que esse primeiro era mais fácil, esse primeiro é sempre bom mesmo, né? A gente não imaginava que ia ser coisa do spam, mas o primeiro, o contato ia ser mesmo por e-mail, né? Esse primeiro e-mail e essa primeira mensagem. Mas vamos ajustando. Beatriz vai criar o grupo do WhatsApp e vai botar o link aqui, tá? E aí depois a gente vai só adicionando quem chega depois. André, é muito bom mesmo o Telegram. Eu faço outros cursos por lá, é excelente. Exatamente. Podemos ficar no... eu acho que como o WhatsApp é o aplicativo que é mais baixado, né, a gente pode fazer o grupo lá, né? Pode ser, Bia? Sim. E aí a gente vai ajustando essas outras questões. Que a gente pode deixar os links todos, inclusive na descrição do grupo do WhatsApp, caso a pessoa perca, a gente deixa lá todos os links, o link da pasta, o link diretamente do cronograma, né, tudo lá no WhatsApp, lá na descrição do WhatsApp. Bem, não tem ninguém com a mão levantada aqui, eu vou fazer o seguinte, vou apresentar o programa rapidamente, porque é um programa que vocês já acessaram, sobretudo para quem fez inscrição, né? Sobretudo para quem fez inscrição, já acessou o programa. André, seu microfone está ligado ainda. Obrigada. Então, sobretudo para quem fez inscrição, o programa já tinha sido compartilhado na inscrição e depois foi compartilhado novamente no e-mail, que algumas pessoas não receberam. Então, vou destacar aqui, né, apenas os temas, né, vou projetar para vocês, né, apenas os temas, porque, na verdade, eu estou mais interessada e acho que para a gente é mais interessante entrar um pouco na introdução temática, até para saber como é que vocês estão, ou como é que vocês, né, veem essa expectativa do curso em relação ao debate racial, tá? Já estou eu aqui clicando na mãozinha errada. Acho que está aparecendo para vocês, né? Então, este curso, eu falei para vocês no começo, né? Quando a gente está falando de racismo, né? A gente, no caso do Brasil, sobretudo, a gente vai usando diferentes expressões para falar dessa dinâmica racial na sociedade brasileira.
Então, muitas vezes a gente usa questão racial, questão étnico-racial, relações raciais. Então, a gente está usando aqui essa expressão relações raciais porque a gente entende, né, que a gente está falando sempre, né, das relações que se processam entre pessoas negras e pessoas não negras, sejam de que identidade racial, que qualquer pertencimento racial, tá? Então, a gente nomeou esse curso para pensar, deu um título para pensar, né, como essa dinâmica racial no Brasil produz desigualdades e como é que o ativismo, como é que a população negra tem enfrentado esse racismo, tem enfrentado essa desigualdade criada, produzida pelo racismo, tá? Então, foi nesse sentido que a gente acabou nomeando o curso como Relações Raciais, Desigualdades e Resistência Negra no Brasil, tá? E aí, a gente tem né, eu já mencionei, né, que o curso é resultado de uma parceria da UNAS com a UFABC e que está dentro de um projeto maior, que tem outras frentes de atuação, tem outras ações, tá? E que a gente tem como objetivo discutir as relações raciais no Brasil, né, pensando como o racismo brasileiro se configura, como ele se mostra na sociedade brasileira, né, e pensando também nas formas de enfrentamento, né, que estratégias, que lutas, né, que construções são feitas pelo ativismo, e eu estou chamando de ativismo antirracista, para pegar todo mundo, tá? Então, das diversas organizações daquilo que a gente chama de movimento negro no Brasil, tá? Então, é um curso que tem esses três eixos, tal qual está colocado no título, né? Relações raciais, desigualdades e luta negra ou resistência negra, tá? A gente, no programa que foi mencionado para vocês, né, a gente tem uma primeira aula temática, fora essa aqui, que a gente vai discutir, né, em que o professor Muriatan Barbosa, que é nosso colega da UFABC, é professor do curso de Relações Internacionais, ele vai discutir capitalismo e racismo. Esse é um tema que aparece das conversas com o movimento negro da UNAS, né, com a Patrícia e com a Maria Antônia, que, né, no primeiro levantamento de temas, de aulas, já colocaram para a gente que havia um interesse grande em fazer uma discussão sobre racismo associada ao tema do capitalismo. E também nos estudos sobre relações raciais, nos últimos anos, esse debate tem voltado muito, né, se tem chamado a atenção mais do que nunca para entender a vinculação entre capitalismo e racismo. Como é que esse sistema, né, esse modo de produção, esse sistema de produção que configura as sociedades atuais, como é que por exemplo, ele se alimenta, como é que ele produz, como é que ele, por exemplo, inviabiliza o enfrentamento do racismo. E o professor Muriatan tem entrado nesses debates e vai discutir conosco aspectos dessa relação entre capitalismo e racismo. Depois a gente tem uma aula com a professora Berbel, na verdade, é Nirlene Nepomuceno, né, mas a gente que é mais próxima dela a conhece como Bebel Nepomuceno. Ela foi nossa colega da UFABC como professora visitante, né, e nesse momento está atuando em vários projetos, né, inclusive sobre a América Latina. Então, ela vai dar uma aula para a gente, né, eu tinha planejado com ela uma aula sobre diáspora, né, diáspora de modo geral, pensando o que é diáspora, quais são os aspectos históricos e culturais desse processo, né, a gente usa diáspora, né, genericamente, a diáspora negra, a diáspora africana, e aí ela sugeriu que a gente fizesse uma discussão mais localizada, pensando na América Latina, né, e eu acho que nos ajuda bem, né, para a gente depois chegar na discussão sobre Brasil. Então, ela vai fazer uma discussão sobre diáspora na formação, né, pensando esse processo na formação das sociedades latino-americanas, né, no dia 23/8. E aí, depois tem uma aula que eu vou dar diretamente, né, que é uma aula sobre embranquecimento e mestiçagem, né, a gente... talvez esses sejam um dos principais aspectos, né, quando a gente fala de relações raciais no Brasil. A gente está sempre falando, né, sobretudo de mestiçagem, democracia racial, embranquecimento, e a ideia é situar, né, qual é o sentido da mestiçagem para a gente. E aí, quando eu pergunto qual é o sentido, qual é o nosso apego, como é que a gente fala disso, né, como é que a gente falou lá atrás, né, pensando no começo do século XX, como é que a gente fala hoje, qual é o resultado desse processo de embranquecimento que está lá
no começo do século XX, esse processo que incentivou a vinda de populações estrangeiras, mas não era qualquer população estrangeira, era uma população que deveria ajudar a branquear o Brasil. E aí, nessa aula, eu quero situar esses dois processos que estão diretamente articulados. Nós só implementamos uma política de embranquecimento porque nós éramos uma sociedade mestiça, e essa mestiçagem era lida como uma coisa ruim, uma coisa que deveria ser eliminada, mas se pensava que a própria mestiçagem poderia servir para anulá-la, né, para eliminar aqueles traços que eram considerados negativos, que eram os traços indígenas e africanos. Tá? Então, é um pouco essa intenção dessa aula no dia 30 de agosto. No dia 6 de setembro, né, sou eu também que vou dar essa aula, né, nós vamos discutir, levantar uma discussão, que foi também a Maria Antônia e a Patrícia, né, a conversa que a gente teve com a própria coordenação do Movimento Negro, acho que há uns 2 meses atrás, isso apareceu bastante, né, que é um debate sobre construção identitária, né, então a gente, né, o que significa dizer, por exemplo, eu sou uma mulher negra, eu sou uma pessoa negra, né, como é que a gente fala disso no Brasil para a população negra? Claro, a gente pode fazer essa pergunta para diversos outros grupos, para a população indígena, para diversos outros agrupamentos dentro da sociedade brasileira, mas como aqui a gente está falando da população negra, sobretudo, né, o que significa dizer, né, ser uma pessoa negra no Brasil? Qual é o lugar dessa afirmação, desse reconhecimento na nossa sociedade? Tá? Então, a gente tem hoje, né, vocês, né, veem todo um debate nas redes sociais, né, o pessoal dizendo assim, tem que ter mais gente negra no esporte, no jornal, na novela, e não sei o quê. Tem uma série, inclusive, debates que vão, às vezes, instaurando uma polêmica em relação à questão da negritude, e aí eu quero discutir isso, né, quero discutir como é que a gente pensa essa construção, essa afirmação. Então, se a gente está falando de identidade negra no Brasil, inicialmente a gente está falando de uma identidade que foi tornada negativa, tá? Uma identidade que é cotidianamente tornada negativa, né? Que as pessoas têm dificuldade é um pertencimento com o qual pessoas negras tendem a ter dificuldade de se relacionarem, de se identificarem, porque nós somos ensinadas desde pequeno, de que ser uma pessoa negra é ser uma pessoa, né, ruim, uma pessoa associada às coisas ruins. Então, é um pouco uma aula, um encontro para a gente refletir sobre isso, inclusive talvez olhando para as nossas próprias experiências, né, como é que a gente tem vivenciado isso. Não é incomum, na verdade é o contrário, é muito comum a gente lidar com situações em que as pessoas dizem, eu só me dei conta que eu era negra, que eu era uma pessoa negra, quando eu me deparo com uma situação explícita de racismo, né, e aí o racismo me fez me enxergar, né, que eu era uma pessoa negra, me fez me enxergar que eu não era uma pessoa benquista em determinados lugares, que eu era olhada de determinados modos e tal. Ou também a gente ouve coisas dizendo, eu me reconheço positivamente como uma pessoa negra depois de determinado processo. Então, por exemplo, eu dou aula no ensino superior hoje. Eu ouço muito dos alunos e alunas que estão hoje entrando na universidade esse depoimento. Eu me reconheço como uma jovem negra, um jovem negro, quando eu entro na universidade e me deparo com alguns debates, né? Então, não é que a pessoa, na sociedade brasileira, a gente costuma dizer, não é que a gente passe, né, a vida sem saber que é negro, é o contrário, a gente sabe, o racismo nos diz que somos negros, somos negras, mas a gente só vai, a tendência é que a gente só vá positivar essa identidade posteriormente, a não ser quando a pessoa já nasce num contexto, né, de bastante formação, né, que tem uma família que já debata isso cotidianamente, que a pessoa já tenha passado por experiências no ambiente escolar que tenha transformado isso, mas a não ser, a gente tem uma construção identitária negativa primeiro, e só depois a gente vai positivar isso, né, e isso não e isso se dá de diferentes formas, né? Não é o mesmo processo para todo mundo, e às vezes é um processo bastante doloroso, né? Assim como é para outros processos, outras construções identitárias, né? Para a questão de gênero, para a questão da sexualidade, né? Também são processos construções identitárias muito marcadas, e marcadas muitas vezes negativamente, né? Isso para a pessoa gera, né? Muitas vezes gera bastante sofrimento, tá?
E aí, depois, né, a gente tem uma aula com o professor Ramati Jacino, no dia 13/9, o professor Ramati Jacino é nosso colega também da UFABC, né, um professor bastante experiente, né, militante das antigas no debate, né, no debate sobre racismo, sobre trabalho, né, tem produções bastante importantes sobre, né, o contexto pós-abolição, de como a população negra ela é excluída de quaisquer iniciativas, né, de inserção no mercado de trabalho, e essa é a área de especialidade dele, e eu pedi que ele desse uma aula para a gente sobre desigualdades raciais no Brasil. Tá? No dia 20/9, ai meu Deus, cliquei no lugar errado. No dia 20/9, a gente tem uma aula sobre ativismo antirracista. Aqui a intenção é fazer, né, sou eu que dou essa aula também, né, aqui a intenção é fazer uma discussão mais geral, né, sobre essa resistência negra, né, estou chamando de ativismo antirracista exatamente para ser mais amplo do que movimento negro, né, mas basicamente tudo que a gente está falando cabe dentro também dessa nomenclatura, movimento negro, né, quando a gente fala movimento negro no Brasil, a gente já dá a entender que é um movimento que é bastante heterogêneo, que tem diferenças, que vai mudar de região para região, né? Não dá para dizer que as demandas, né, que são colocadas no movimento negro, né, no norte do país, em alguma região do norte do país, são as mesmas que são colocadas no sudeste, tem particularidades regionais que atravessam essas demandas, né, em determinadas regiões, a questão da terra, né, a questão da articulação junto com outras demandas, como a questão indígena, né, a própria questão quilombola, né, que tem suas particularidades. Então, a ideia é discutir um pouco tanto a história, né, o que é esse ativismo antirracista, e aí a gente está olhando lá para o começo do século XX, as primeiras organizações negras, né, a chamada imprensa negra paulista, outras experiências do tipo fora de São Paulo, né, para a gente chegar, né, no que a gente tem na década de 90, nos anos 2000, que é o que vai subsidiar o debate sobre políticas, o debate sobre políticas da igualdade para a igualdade racial, tá? Então, essa é uma aula que eu também vou dar, né? E depois nós temos uma aula, né, que eu até fiz uma mudança no cronograma para ficar logo depois da discussão mais geral sobre ativismo, que é um debate sobre feminismo negro. Nós temos uma aula sobre feminismo negro, que está nomeada Ativismo de Mulheres Negras, Trajetória e Desafios Contemporâneos. A proposta dessa aula vai ser dada pela Dulce Lima. A Dulce Lima foi minha orientanda na UFABC, defendeu ano passado a tese de doutorado dela sobre feminismo negro no mundo virtual, mas o que eu pedi para ela é que ela fizesse um resgate, né, pensando nesse ativismo de mulheres negras, né, no mundo contemporâneo, no Brasil contemporâneo, a gente está falando de quê? Da década de 70, década de 80, né, mas chegando no objeto da tese dela, que é o debate sobre o ativismo de mulheres negras hoje, tá, no mundo virtual. Aí, na aula 9, a gente tem uma discussão sobre políticas públicas que está muito conectado a essa aula 7, essa aula 8, né, sobretudo a aula 7, que é como é que o movimento negro, ou esse ativismo antirracista, né, demanda do Estado, demanda da sociedade brasileira, políticas concretas para a igualdade racial, políticas concretas para enfrentar o racismo. Tá? Então, a gente está falando aqui, né, é um debate que o professor Paulo Neves vai fazer com a gente, né, que o Paulo Neves, que é coordenador do projeto, né, é um debate aqui sobre aquilo que começa na década de 90 e que se consolida nos anos 2000, né, com a chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder, do movimento negro, que há décadas dizia: é preciso reconhecer que o Brasil é um país racista, é preciso enfrentar o racismo, é preciso reconhecer que o racismo produz desigualdades. Então, quando a gente tem esse debate nos anos 2000, ele vai se dar de um modo diferente, porque a gente vai ter a recepção desse debate pelo Estado,
né? Então, o Estado vai criar órgãos, o Estado vai promover conferências, o Estado vai levar vários militantes para dentro do Estado, né? Nas secretarias, às vezes estaduais, municipais, vão sendo criados, né, órgãos semelhantes àquele que existia na esfera federal. Então, a ideia, o que isso significa, né, esse grande debate sobre igualdade racial? Então, a gente tem um legado aí que a gente pode até olhar para hoje e dizer assim, olha, a coisa está se perdendo tudo, e está, né, tá tudo se desmantelando aí com esse governo nefasto que a gente tem, né, mas a gente tem um legado importante, que é resultado dessa mobilização, né, não que começa nos anos 2000, mas que se consolida nos anos 2000, que o ativismo vai fazendo há décadas, e nos anos 2000, esse debate, ele se estrutura de outro modo, porque é isso, o Estado, né, reconhece que o Brasil é um país racista, então se diz, por exemplo, lá na década de 90, o FHC, né, tem um ato simbólico que o movimento negro sempre menciona, que é um seminário em 96, em que ele diz que o Brasil é um país racista. Então, tem um simbolismo em torno dessa declaração do FHC, porque depois, né, depois não, um ano antes, o movimento negro tinha entregado uma carta para o FHC, né, resultado da Marcha Zumbi, em 95, né, dizendo que era preciso implantar políticas para enfrentar a desigualdade racial, para enfrentar o racismo, né? Então, e esse movimento, né, começa lá, muitas décadas, né, o movimento negro sempre pleiteou políticas de igualdade racial, podem não ter sido com essa nomenclatura, mas sempre esteve no horizonte desse ativismo, né? Mas, né, tem uma sinalização importante em 95, com a Marcha Zumbi, com a criação de um grupo de trabalho e a consolidação dessa demanda nos anos 2000, com a chegada do Lula ao poder, tá? E aí a criação da CPI, claro que não é um processo isento de contradições, né? A gente não pode fazer esse debate não considerando alguns aspectos importantes, né? O que era a CPI, como é que ela vai se enfraquecendo, mas a gente não tem como fazer esse debate sem considerar, não tem como falar de eliminação do racismo sem considerar esse importante intervalo, né, de institucionalização da questão racial, né, no Brasil. A gente tem uma aula específica que eu ainda não defini, não fechei exatamente quem é a pessoa que estará conosco, mas provavelmente é uma colega nossa também da UFABC, né, mas eu ainda não fechei a agenda com ela, para discutir saúde da população negra. Tá? Esse é um tema também que, nesse período geral de debate sobre políticas públicas para a igualdade racial, esse é um tema que aparece muito, né, que volta muito, né, e eu sugeri que a gente inserisse, né, a partir das conversas com a Patrícia, com a Maria Antônia, que a gente inserisse um tema desse tipo, que desse conta dessa discussão específica sobre saúde da população negra. É uma agenda antiga também do ativismo antirracista, não é uma agenda nova, mas é uma agenda que teve muita dificuldade para se consolidar, e, na verdade, nem se consolidou, né, porque foi constituído um Plano Nacional de Saúde da População Negra, mas ele, né, pouco se concretizou, né? Aí a pandemia, por exemplo, a gente viu, né, escancarou uma série de desigualdades que nós já sabíamos, mas coisas básicas, né, se viu que não estavam sendo feitas, por exemplo, o recolhimento, né, o registro de raça-cor, né, em relação aos atendimentos de saúde. E isso já era norma antiga, né, já era norma, né, que não era nova, mas quando a pandemia veio e tem os primeiros registros, e aí esses registros não contabilizavam a raça-cor, de quem adoecia nem de quem morria. Então, esse debate estava no debate geral, na discussão geral sobre saúde da população negra, e isso não necessariamente se consolidou nos últimos anos, mas é um debate que vai e volta, porque tem uma parte do ativismo que entende que a gente não consegue consolidar o acesso da população negra a alguns direitos, como a saúde, sem fazer um debate sobre o que significa ser negro, por exemplo, no atendimento via SUS, né, sem considerar as especificidades da população negra no atendimento, sobretudo da saúde pública, né? Então, a intenção é trazer a Priscila, né, a Priscila Santos para fazer, mas eu ainda vou confirmar isso com vocês, tá? Estou demorando muito, né? Eu quero conversar ainda outras coisas com vocês. Espera. Nossa, gente, como eu falo.
Tá, vou passar mais rapidamente disso, eu não preciso ficar explicando tema por tema, né? Estou vendo aqui o adiantado da hora e quero abrir um pouco a conversa para sentir como é que vocês estão. Então, a gente tem depois, na aula 11, um debate sobre educação, né? Educação antirracista, e aí estamos falando da Lei 10.639, né? Obviamente, da Lei 11.645, a gente tem usado ainda a Lei 10.639, porque ela não é revogada quando é criada a 11.645, que fala também da questão indígena. Mas, como ela é uma lei muito simbólica, né, para o debate sobre história africana e afro-brasileira, a gente sempre usa, né, ou usa as duas, né, ela não é uma lei revogada. Então, nós temos 2 aulas, eu coloquei 2 aulas, porque na conversa com a Maria Antônia e com a Patrícia, a gente entendeu que nós poderíamos ter um público grande de pessoas que atuavam no campo da educação, tá? Então, por isso, nós colocamos 2 aulas, né, para discutir educação antirracista. Uma para discutir mais o contexto, o que é a lei, o que ela pressupõe, como é que se deu o debate para a construção dessa lei, né? E um outro momento para a gente discutir experiências de implantação da lei, tá? Então, é uma lei antiga, mas a gente, né, de modo geral, os especialistas, as pessoas especialistas nessa discussão, né, a gente tende a dizer que a lei não está consolidada, né, porque ela ainda é precariamente implementada, digamos assim. A gente ainda faz, né, seja na universidade, seja na educação básica, a gente ainda faz ali um negócio meio meia-boca, evento, né, associado a determinadas datas. Então, a segunda aula é para a gente discutir a experiências de implantação, né, dessa lei. E aí, nessas 2 aulas, né, uma eu vou discutir vou dividir a aula com o Tiago, e na primeira aula, na implantação da lei, a Suzy vai estar aqui conosco, tá? A vice-coordenadora desse projeto. O que mais? Tá. E depois nós temos uma aula 14, na verdade são 3 aulas, tá? Na aula 14, né, uma das aulas, a Roberta Kelly dividirá também comigo a discussão sobre a lei, tá? Na aula 14, a gente vai discutir também uma coisa que foi bastante demandado, que apareceu muito na discussão com o pessoal do movimento negro, com a Patrícia, com a Maria Antônia, que é a questão da religiosidade de matriz africana. Tá? Então, assim, pensando no contexto educacional, pensando que esse é um elemento potencialmente de conflito dentro do espaço educacional. Então, a ideia é trazer, eu ainda também não fechei essa pessoa, né? Eu quero trazer um colega de fora da UFBC, mas estava com problema de agenda, mas estou achando que vou convidar uma outra pessoa, uma pessoa que é religiosa e também tem um trabalho sobre educação e religiosidade de matriz africana. Então, por isso que está no programa a definir também, tá? E depois nós temos uma discussão, né, que a Maria Antônia, a Patrícia também colocaram bastante para a gente, que havia uma necessidade de discutir empreendedorismo, mais empreendedorismo a partir da ótica de mulheres negras, né? Então, a Thaís Lima é uma aluna nossa do doutorado da UFBC, né, é do nosso núcleo de estudos, e tem um trabalho sobre afroempreendedorismo, né? E aí eu perguntei para ela disse que topa, que discute que ajuda nesse debate, porque pelo que a Maria Antônia e a Patrícia compartilharam conosco, é um debate também que tem a intenção de, né, discutir um pouco as experiências, discutir, inclusive, pensar alternativas para aquilo que já é feito na comunidade em relação ao debate do empreendedorismo, tá? E nós temos literatura negra, né, que eu ainda também não defini a pessoa, porque também a gente tem uma limitação em trazer pessoas de fora da UFBC, né, e no dia 29/11, e a última aula desse módulo de 2021, vai ser com a professora Luciana Xavier sobre cultura e música negra, tá? Achei que era um bom encerramento, né? Acho que é um debate que é um debate muito caro para o movimento negro, né, brasileiro, o debate sobre a cultura negra, sobre a música negra, sobre o papel das artes negras de modo geral no enfrentamento do racismo, e a professora Luciana Xavier tem um debate, né, é a área de especialidade dela, né, sobretudo pensando nas construções negras, né, nas construções musicais negras, e a ideia é que a gente encerre o módulo com esse debate, tá? Eu vou parar aqui,
porque eu quero, nem vou projetar mais o que eu acho triste a coisa da projeção, porque eu não vejo todas as outras, mesmo só os nomes, eu só vejo 6 janelinhas. Eu vou perguntar, antes de projetar aqui, não, eu já vou fazer o seguinte, vou mostrar uma imagem para vocês, e aí vou botar a questão, tá? Vocês conhecem essa imagem? E aí, quando vocês forem falando, vocês já podem ir falando tanto da temática, quanto da questão que eu vou colocar aqui para vocês. Vocês conhecem essa imagem? Por que eu estou colocando essa imagem? Essa imagem é de um pintor muito conhecido, né, o Jean-Baptiste Debré, e é uma imagem de 1839, né, é uma imagem que está uma família, né, uma família branca sentada, um casal, e a mulher oferece comida para uma criança negra, e pelo que a imagem nos revela, ela oferece com a parte contrária da colher, tá? Por que eu coloquei essa imagem e disse que ela está associada à questão que eu quero colocar? Porque a primeira questão que eu queria conversar com vocês, nessa discussão introdutória desse curso, é qual é o lugar do racismo na sociedade brasileira. E quando eu pergunto qual é o lugar do racismo, é porque, por exemplo, que nós estamos aqui hoje. Por que poderia ter esse curso sobre quaisquer outros temas, quaisquer outros assuntos? Então, qual é o lugar do racismo na sociedade brasileira? Por que nós estamos aqui hoje? E aí eu trago a imagem para nos ajudar a pensar nisso. Vamos lá? A gente pode conversar um pouco? Vamos lá, gente, aquela piada de sempre, um de cada vez. Vamos fazer o esquema ou da pessoa levantar a mão, ou no chat, se ela não conseguir levantar a mão, o recurso da mão, ou ela escreve no chat que quer falar e a gente vai organizando a fila aqui, tá bom? Gimério, você poderia colocar a questão novamente? Desculpa, porque eu estava copiando a pergunta que estava no outro slides e não consegui. Essa pergunta você está falando? A pergunta é, qual é o lugar do racismo na sociedade brasileira? E aí eu traduzi isso dizendo, por que nós estamos aqui hoje? Porque poderia ser um curso, sei lá, eu vou falar sobre como derrubar Bolsonaro. Brincadeira, gente, isso a gente já... Conjuntura política brasileira, né? Poderia ser um curso sobre isso, mas por que a gente está fazendo um curso sobre racismo, sobre relações raciais? Então, tem uma pergunta geral, que pode ser até retórica, né? Qual é o lugar do racismo na sociedade brasileira? E aí eu estou tentando traduzir isso perguntando por que a gente está aqui hoje. E aí tem essa imagem do Debré, que é uma imagem relativamente conhecida, né? Podemos conversar um pouquinho sobre isso? Sim. Quem quer falar? Gente... Posso começar? Pode sim. Então, eu vou colocar um pouco assim sobre do porquê que me traz aqui, não é? E tentar falar um pouco sobre essa questão que você fala, qual é o lugar do racismo na sociedade brasileira, né? Acho que o pouco que a gente tem visto, que a gente estuda, ou como a gente vive no cotidiano de hoje, o racismo é uma questão que ela está mesmo estrutural, ela está entranhada aí em todos os aspectos da sociedade brasileira, seja desde lá do Planalto Central, na esfera federal, na nível municipal, estadual, dentro daquilo que eu chamo as instituições do Estado mesmo, né? E até mesmo no próprio serviço onde eu sou assistente social, no Centro de Cidadania Edson Neres, né, da UNAS, ali na Zona Sul, e a gente vê, por exemplo, como que de uma forma transversal ou não, acho que essa questão do racismo, ela ultrapassa, né? E aí, por exemplo, se eu entendo que o racismo ele é estrutural, se ele está dentro de toda essa questão, como que eu posso ter, ou posso vivenciar, ou como que eu vou trabalhar numa ótica antirracista, né? Por quê? Porque, na realidade, eu trabalho com pessoas, não é? Lá no meu formulário eu tenho uma pergunta, qual é a sua raça e etnia?
Aí a pessoa, ela fala assim, na minha certidão de nascimento tá parda. Mas e você, como você se considera? Ah, eu me considero branca. Né? Então, às vezes, no dia a dia, no cotidiano, para fazer essa discussão sobre raça, sobre cor, sobre etnia, fica um tanto quanto difícil, até para nós mesmos. Por exemplo, ou então ela se declara amarela, né? Então, daí faço uma discussão, mas ser amarela, né, por conta da questão do o IBGE fala que as pessoas com cor amarela são aquelas de origem orientais e tudo mais. Então, vai um pouco naquilo que você trouxe na fala, sobre a questão do misticismo, né? Como que eu encaro também, dentro de todo esse contexto de raça, de etnia, de cor, a questão do misticismo. Como que isso? Porque muitas das vezes as pessoas sentem realmente uma situação de sofrimento, né? Então, acho que é uma questão que eu estou aqui. Eu vivi 12 anos em Angola, trabalhando durante a Guerra Civil e tudo mais. A pior coisa que você poderia ser dentro daquele contexto do país é você ser mestiço, ou ser mulato. Não é? Porque toda vez que você era uma pessoa mulata, você se relacionava com a questão da colonização portuguesa. E eu acho que isso também se repete um pouco aqui no Brasil, né? Quando você fala da questão da mestiçagem. Então, para mim, assim, eu venho mesmo para aprender, né? E aprender de todos os conhecimentos para poder fazer do meu trabalho um trabalho melhor e ajudar também, ajudar não, né? Contribuir para que as pessoas conheçam um pouco mais, vivam um pouco mais da sua identidade. Obrigada, Cláudio. Ó, meu povo, vou dizer aqui o negócio. Eu posso parar a projeção, eu que queria deixar a imagem, mas não dá para ter tudo, né? Não dá para, na vida não dá para ter tudo. Eu prefiro ficar olhando para as carinhas das pessoas que estão com a câmera aberta. Eu ia dizer, quando né, eu não estou fazendo uma pergunta esperando, ou na expectativa, ter uma resposta certa ou errada, não. Eu estou fazendo uma questão para a gente pensar, inclusive para eu conhecer um pouco mais vocês, para eu saber um pouco mais o que traz vocês aqui, tá? Então, fiquem à vontade, né? Fora a galera que é realmente tímida e não consegue abrir o microfone para falar, fiquem à vontade, tá? Quero conversar um pouquinho livremente para entender, né? Para entender como a gente, inclusive, se necessário, faz ajustes nas nossas aulas, tá bom? Vamos lá. Oi. Essa imagem, né, me remete muito aos nossos dias atuais, assim, parece que nada mudou, né? O negro servindo ao branco, né? Nessa pandemia foi muito claro, né? Quantas pessoas não tiveram o privilégio de ficar dentro da sua casa, né? Em quarentena, né? Quantas mulheres negras, quantos motoristas, né? E servindo as pessoas brancas, né, a elite. Então, assim, essa imagem me remete muito a essa questão de estar servindo, né, sempre servindo. Né? Então, servindo a família, servindo a casa grande. Né? Então, eu acho que numa linha de tempo, eu acho que muita coisa, assim, não mudou. Né? Nós hoje temos mais instruções, mas mesmo assim, muitos de nós ainda estão nessa questão de servir a casa grande. Obrigada, Patrícia. Tem alguns comentários no chat aqui, eu vou ler caso alguém não esteja conseguindo olhar. A Fernanda escreveu: eu penso que o racismo, ele entra hoje no nosso país como forma de definir quem será favorecido e quem irá servir essas pessoas favorecidas. Pelo menos foi isso que a imagem me passou. A Érica escreveu, porque o racismo nos atravessa em diversos âmbitos. Refletir sobre o racismo estrutural nos possibilita pensar sobre nossa história, nossa ancestralidade, a realidade vivida ao longo dos anos e nossa constituição enquanto território brasileiro, e os muitos desafios existentes do nosso dia a dia, ainda e acima de tudo, ainda e acima de tudo buscar estratégias para transformar essa realidade em nossos espaços educacionais. Infelizmente, essa imagem é tão atual, me remeteu ao caso do menino Miguel. Obrigado, Fernanda e Érica. Mais alguém? Eu quero falar.
Diga, Maria. O racismo, às vezes, ocorre de forma velada, né? Na internet. Vocês estão me ouvindo? Sim. O racismo, às vezes, ele ocorre de forma velada, né? A gente vê que os negros têm, antigamente, né? Eu digo há um tempo atrás, enquanto criança e adolescente, né? Quando eu fui para a universidade, que eu desconstruí muitas coisas. Eu estava refletindo com algumas amigas um tempo atrás, que antigamente, quando alguém falava para pensar em uma pessoa bem-sucedida, eu sempre pensava numa pessoa branca. Eu nunca pensava numa pessoa negra. E isso é um tema também que eu já discuti até na universidade, né, durante a graduação. E eu sou de uma cidade pequena do interior, cidade de quase 20 mil habitantes, e eu assumi um cargo de gestão. E mulher negra, de família simples, e tinha pessoas que estavam lá no setor de trabalho no nível inferior, né, digamos assim, entre aspas. E causou estranhamento. Até para as pessoas negras, a gente percebe, né, que causa estranhamento ver pessoas negras assumindo cargo de poder, e a gente vê isso na política. Eu fui candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, e eu passei por muitos processos psíquicos, muitos problemas meus durante a campanha, e após eu refleti algumas coisas, e as pessoas que sempre esteve no lugar de privilégio, isso não foi afetado. Assim, é um desabafo, né? Também, assim, como eu estou nesse curso, para a gente refletir como o racismo ocorre. Como a Patrícia falou, que a gente ainda vê, né, que não mudou muita coisa, mas mudou sim, que a gente vê negros na universidade, pessoas assumindo cargo de professores, e a gente vê doutores negros e tudo, mas muitas das coisas estão ainda no nosso dia a dia que tem que ser desconstruída. Obrigada, Maria. É isso. Mais alguém? Eu vou fazer um comentário, então, é porque eu não quero tomar o tempo, eu quero, na verdade, que vocês falem um pouquinho mais sobre isso. A Ana Carolina escreveu no chat: o racismo estrutura a nossa sociedade e todas as relações existentes. A imagem representa a realidade da raça e classe. Pensar e discutir o racismo na perspectiva de uma educação e sociedade racista hoje é indispensável ao caminho de uma sociedade mais justa, equitativa, humana. Tá? Obrigado, Ana. Quando essa pergunta aberta, né, geral, qual o lugar do racismo na sociedade brasileira, né, eu estou imaginando mesmo que algumas pessoas que estão aqui digam assim, eu não sei muito, não li, não estudei, não militei, não sei quase nada, mesmo que a pessoa tenha, né, uma resposta assim, mas é praticamente impossível, né, é praticamente impossível. Inclusive, se ela está aqui nesse curso, é porque ela tem minimamente uma percepção de que o racismo é um elemento, como vocês disseram aqui várias vezes, no chat ou falando, é um elemento que nos estrutura, tá? É um elemento que nos define enquanto sociedade. E aí não é nenhum exercício de exagero, não. A gente está falando disso mesmo, todo o cotidiano, toda a organização social, inclusive nesses processos mais cotidianos, mais simples, como a colega que acabou de falar, dizer assim, nesses estranhamentos, né? O que é ver uma pessoa negra em determinado espaço, né? Esse estranhamento tem a ver com o fato de nós sermos uma sociedade racista, com o fato de nós determinarmos previamente quais são os lugares em que pessoas negras podem estar. Tá? Então, eu diria que é uma pergunta que todo mundo sabe comentar. Né? Ela tem muitas respostas, ela tem muitas reflexões, mas é uma pergunta que todo mundo sabe comentar, todo mundo sabe, tem alguma coisa para dizer a respeito. Né? O que é o racismo para a gente? Como é que o racismo nos organiza? A pergunta é como nos organiza enquanto sociedade. E aí é dizer assim, ele mata, é isso que você está falando, ele faz com que pessoas negras estejam sempre nos mesmos lugares, com que elas sejam sempre vistas do mesmo modo. Então, essa visão, né, essa ideia de que essa pergunta, na verdade, né, é para dialogar com uma afirmação que todas nós deveríamos fazer de pronto. Nós somos uma sociedade racista. Tá? É o primeiro ponto, o ponto de partida para qualquer reflexão para enfrentar o racismo é nos reconhecermos enquanto sociedade racista. É reconhecer isso que apareceu nas primeiras falas, na fala do Cláudio sobre a mestiçagem, né, na fala da Patrícia sobre, né, quem é que está sempre servindo, quem é que está sempre nesse lugar. Tá? E aí não é um trabalho, não é uma discussão sobre estar no lugar, por exemplo, de empregada doméstica, é um demérito, não é um desprestígio, não, mas a sociedade brasileira construiu isso, né?
construiu isso, né, de que determinadas posições, determinadas atuações profissionais, determinados espaços profissionais são espaços, né, precarizados, são espaços mal remunerados, e eles vão ser ocupados por determinadas pessoas. Tá? Então, a pergunta, na verdade, ela parte dessa compreensão inicial, né, de que nós somos uma sociedade racista, né? Alguns anos atrás, o chefe de jornalismo da Globo escreveu um livro, que eu não sei se vocês pelo menos viram o título, se não viram também não perderam nada na vida, chamado Nós Não Somos Racistas. O Ali Kamal, que é o chefe de jornalismo da Globo, escreveu um livro lá no começo dos anos 2000, no auge do debate sobre as cotas, com esse título, Nós Não Somos Racistas, e um título que se popularizou e tal, né? O nosso exercício aqui é exatamente o contrário, é nós assumirmos que nós somos racistas, e aí, a partir daí, a gente começa a conversar as outras coisas. Se a gente não assume, né, não tem conversa para nenhuma das outras questões que a gente vai trabalhar aqui. Tá? Então, um curso como esse, né, qualquer outro debate, uma aula, qualquer seminário, um evento sobre raça, vai sempre partir desse pressuposto. Nós somos uma sociedade racista. Nós somos uma sociedade construída historicamente, né, explorando essa população que veio forçadamente para cá, né, dividindo essa população, não inserindo essa população no contexto logo depois da chamada abolição, não garantindo nenhum direito para essa população, e até hoje a gente não lidou com isso, né? Porque não é só dizer assim, olha, a população negra é a população mais pobre, é a população que mais enfrenta desigualdade, porque a gente não resolveu esse problema lá na abolição. Não é só por isso, é porque a gente continua criando formas de não resolver. Tá? Então, aquilo que o Silvio Almeida anda debatendo no livro dele, que felizmente, né, todos nós estamos falando bastante de racismo estrutural, é isso. Não é só o legado do passado, desse passado escravista, desse passado de exploração e dominação, mas é como esse legado se articula com o presente. É como a gente faz questão de não resolver esse presente, né? E a gente faz, né? Acho que foi a Maria que usou a expressão racismo velado, né? A expressão racismo velado, né? Eu entendi o sentido que ela usou, mas a gente costuma dizer hoje que assim, olha, a gente já nem pode mais classificar assim, porque está tudo tão explícito, está tudo tão algum tempo atrás, a gente usava essa expressão para classificar o racismo brasileiro, sobretudo para diferenciar o racismo brasileiro de expressões racistas de outras sociedades. Mas o que a gente tem nas últimas décadas, né, na verdade, o movimento negro sempre disse isso, é muito explícito. É muito explícito. Se você olha qual é o tipo de ocupação que a população negra desenvolve, né? Se você olha a situação das comunidades quilombolas, se você olha, né, o acesso, né, à saúde, mesmo à saúde pública, né? Se você olha para essa coisa da escola não lidar, né, de uma forma positiva com a história negra, com a cultura negra, com a história africana, né? Tudo isso é expressão do racismo. Tá? Tudo isso é expressão do racismo. Então, o nosso racismo, ele é um racismo explícito, mas, de fato, nós somos uma sociedade que sofisticamos muito esse racismo no sentido de levantar dúvidas, levantar suspeitas. Então, por isso, às vezes, a gente usa a expressão racismo velado, né? E não é incorreto. É isso, a gente dá um jeitinho, né? A gente vai dando assim, olha, mas não é bem assim. Olha, mas é esse fulano que não sabe das coisas, que é ignorante. Então, quando a gente coloca a coisa na questão comportamental, é o fulano que é ignorante, é o fulano que é burro, é o fulano que não sabe, é o fulano que está xingando o outro na internet, que está xingando a famosa na internet e tal. A gente isola, fala como se aquilo fosse um caso isolado. Só que não é caso isolado, né? Na verdade, a pessoa, quando ela expressa um xingamento, um policial, quando aborda um jovem negro, uma segurança, o segurança é quando segue alguém no shopping, uma pessoa negra e tal, né? Isso é só a ponta. Essa pessoa está expressando, com essa atitude racista, ela está expressando um processo que é muito maior, que é isso que a gente chama de racismo estrutural. Porque se fosse só uma coisa individualizada, a gente poderia dizer assim, ó, vamos ofertar milhões de cursos sobre questão racial, e aí a pessoa aprende o que é racismo e ela não vai ser mais racista. Mas não é disso que se trata. Tá? A ideia de racismo estrutural, o racismo sistemático, é para falar desse enraizamento, sabe? Está concretizado, está lá, materializado em tudo, né? Na escola, na educação, na mídia, né? Então, a gente foi fazendo isso ao longo da nossa formação social.
Eu acho que é o Silvio mesmo que fala dessa coisa, nós sofisticamos muito o nosso racismo nesse sentido dele, de até muitas vezes as pessoas negarem que ele existe. Tá? Então, o primeiro passo para combater o racismo no Brasil é sempre a pessoa convencer outra pessoa de que o racismo é um problema. Né? Então, quantas vezes eu imagino aqui, né, algumas pessoas podem ter se deparado com essa situação, ter que dizer que assim, olha, isso é racismo, né? Porque as pessoas podem dizer assim, ó, quando eu dava formação para professoras na educação básica, eu ouvia bastante isso, algumas colegas dizer assim, olha, é que às vezes a gente tem dificuldade de diferenciar o que é o bullying, o que é um conflito normal entre jovens, entre crianças, do que é racismo, do que é machismo, né? Então, não é problema a gente ter essa dificuldade, mas alguma hora a gente vai ter que tomar ter formação, ter condições de fazer essa decisão, de tomar essa decisão, de intervir, na verdade, de intervir, e de não achar que é um conflito natural, que é uma coisa natural, um aluno ser xingado de macaco, um aluno, né, ir para cima do outro, né, por conta da questão da identidade de gênero, ou questão das relações de gênero de modo geral, né. Então, eu fiz essa questão, né, essa questão mais aberta e mais geral, para ouvir um pouco, né, como é que vocês estavam percebendo isso, tá? Mais alguém? Tem vários comentários aqui no chat. Eu não sei se quem está comentando no chat quer falar também, gente. Está aberto aqui, viu? Quem quiser, quem tiver condições de abrir o microfone, pode abrir e falar. Pode falar? Pode falar, Fabiana. Boa noite a todos e todas. A imagem, assim, falando de uma forma assim, mais generalizada, ela indica uma coisa assim, que é muito... que é a herança nossa, que é essa reprodução, né? Ao mesmo tempo que você tem os adultos fazendo um trabalho, você tem as crianças sendo alimentadas de uma forma enojada, né? Mas que simboliza também a reprodução, né? Que essas relações vão se dar ao longo do tempo. Isso representa assim, uma perversidade bastante gigante, porque ela é exatamente de manutenção das relações raciais e de exclusão da população negra de qualquer acesso a uma vida humana mais digna, né? A gente vê a população negra do Brasil hoje morando nas encostas, em áreas de risco, e sendo morta e tendo menos acesso à formação, principalmente de nível superior, básica e principalmente de nível superior. E a gente vê que as relações raciais, elas sustentam, né? Ela é a base fundamental, assim, para esse capital colonizado que a gente tem aqui no nosso país, né? A gente vai falar de raça, evidentemente que a gente também vai pensar nas questões de como é que o capital produz essas relações essas relações raciais, né? E de como que o racismo ele subjetiva a gente, né? Porque foi falado aqui que realmente não é normal a gente enxergar uma pessoa negra, homem ou mulher, numa posição de destaque, de comando, de uma visibilidade positiva. Então a gente é tanta coisa que a gente precisa desconstruir. E a fundamental delas é esse olhar nosso, essa subjetividade nossa que ela tem um quê de colonizado mesmo, né? Que a gente sempre vai nos enxergar ou enxergar uma pessoa como a gente, negra, homem, mulher, sempre naquela posição subalterna de inferioridade. E a nossa luta, ela realmente vem de longos, né, de muito tempo atrás, mas a caminhada para frente também ela é bastante gigante. E falar assim de raça é falar da condição do homem negro, da mulher negra, falar de gênero, e fundamentalmente falar de classe, né, de como é que o racismo ele vai estruturando essas relações que a gente vive hoje. Então, tô feliz de estar começando esse curso, participando, né, podendo falar e também aprofundar o aprendizado em relação a essas questões que eu, como professora de escola pública, estou todo dia incansavelmente trabalhando com a molecada para a gente ver se a gente ajuda a formar melhor para que essas relações elas possam ser superadas com o tempo, né? É isso.
Muito obrigada, Fabiana, muito bacana, né? Porque a gente sempre fala bastante do papel da educação nesse processo de desconstrução, né? De construção dessa subjetividade da pessoa negra, de desconstrução desses pensamentos racistas. Então, a gente fala muito do papel da educação, mas às vezes a gente tem, né, um olhar pouco crítico para entender as limitações que são colocadas para quem está no campo da educação, atuando, né, cotidianamente, como vocês muitas vezes falam, no chão da escola, e aí os desafios são bem maiores, né, os desafios lidar com isso, inclusive porque muitas vezes a gente sai das universidades sem formação em relação a essa questão e a outras questões. Tá? Obrigada pela sua fala. Eu queria perguntar novamente, estou aqui indo, gente, estou entendendo aqui que né, Maria Antônia? Você também me dá um freio aí. Você diz assim, o povo já cansou. Ah, André quer falar? Diga, depois eu falo, comento. Exatamente, né? Como Silvio de Almeida, né, o autor da Rede Globo, que escreveu o livro Que Nós Não Somos Racistas, né? E as próprias novelas, não, né? Foi Ali Camel. Isso, desculpa, Ali Camel. E as próprias novelas da emissora Rede Globo, essa imagem me deixou muito esclarecido. Sempre os negros servindo os brancos, né? Os ricos, os burgueses das novelas. E hoje também não só lá, as faculdades também, né? Ter cotas, eu acho que não deveria existir dessa forma. Também como alguns jogadores, Daniel Alves, né? No Barcelona, há uns anos atrás, também sofreu. Torcedores jogaram bananas lá, né, para ele, né, ofendendo ele. Então, a gente vê no dia a dia, eu acho que o racismo, ele existe sim, as pessoas, elas fingem que isso já foi passado, mas não existe. As novelas, como eu citei, sempre vai fazer uma pessoa negra sempre servindo o branco, não ao contrário. Então não vai deixar de existir. O próprio governo municipal, estadual, eles, né, eu acho que deveria ter mais umas duras leis, né, para poder as pessoas começarem a entender, né, que nós, né, nós negros somos seres humanos, temos sangue, né, como grandes autores que tem de novelas, Lázaro Ramos, tem vários aí que se destacaram, né? Mas começaram com os papéis na novela de empregados. Então, eu acho que deveria mudar esse cenário aí, para que a gente venha... todos somos iguais, né? Viemos de Deus que nos fez, eu acho que temos que mudar isso. E é gratificante participar, minha primeira vez participando, e quero ir até o final e aprender muito com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada a você, André. Daqui a pouco eu comento um pouquinho. Uma pessoa levantou a mão. Não, a pessoa desistiu. Estava aqui, achei que tinha alguém tinha levantado a mão. Ó, gente, dá até uns minutinhos aqui, né? Se vocês quiserem, a gente consegue ficar mais, né, uns minutinhos depois, já que a gente também começou um pouquinho, né? Eu queria só comentar uma coisa, só retomar um aspecto, né, que eu acho que eu explorei pouco na hora que eu estava falando do nome do curso, e aí quando vocês começaram a falar agora, eu me lembrei de retomar isso. Por que a gente fala de relações raciais, né? Então, os estudos sobre negritude, sobre população negra, vamos chamar assim, os estudos sobre população negra, aí quais que aspectos? Religião, música, desigualdade no mercado de trabalho, educação antirracista, tudo isso, né, os estudos sobre população negra, né, durante muito tempo, a gente estudou esses aspectos, esses grandes temas dentro da realidade da população negra, né, focando exclusivamente nessa realidade. Então, dizendo assim, olha, a população negra ganha menos, né, nessa faixa, a população negra nessa faixa etária é menos escolarizada, a população negra ocupa, está entre os mais pobres, a população negra acessa menos, né, esse nível de ensino. A gente foi, né, durante muito tempo, a gente construiu alguns, isso não é regra, né, mas construiu muitas reflexões, né, dentro do próprio ativismo, né, da luta política do ativismo, concentrada nessa realidade, né, sem estabelecer uma conexão dessa realidade com a realidade da população não negra, sobretudo da população branca.
Então, quando a gente fala relações raciais, a gente está dizendo, ou relações étnico-raciais, eu posso lá na frente explicar a diferença, por que a gente usa às vezes étnico também, né? Mas o que eu quero destacar aqui, quando a gente está falando de relações raciais, a gente está falando das relações todas que se processam. Não só, né, eu não tenho como discutir, por exemplo, que a população negra é maioria entre os pobres, sem considerar esse contexto. Né? Alguém falou assim, sem considerar, por exemplo, que numa sociedade estruturada a partir do capital, numa sociedade capitalista, as coisas vão se dar, né, de um modo específico. Né? Então, quando eu falo relações raciais, eu estou implicando todo mundo nessas relações. Negros, pessoas negras e pessoas não negras. Tá? Porque os debates sobre branquitude, mais recentemente, vocês devem ter acompanhado alguma medida, inclusive as tretas aí, né, para a galera que é mais jovem aí nas redes sociais, né, tem um debate muito grande, né, uma questão muito, muito grande colocada aí. Qual é o papel de uma pessoa branca no combate ao racismo? Né, vocês devem ter ouvido essa expressão, essa pergunta várias vezes. Isso tem a ver com essa movimentação que está sendo feita nos últimos anos, a gente entender, olha, o que a gente precisa transformar são as relações raciais. Não é só, porque a gente não tem como mudar a realidade da população negra mexendo só na população negra. A gente tem que mudar as relações todas, a sociedade como um todo. Né? E aí também o conceito de racismo estrutural vai ajudar nisso, a discussão sobre branquitude vai ajudar nisso, porque é a discussão sobre branquitude que vai fazer as pessoas brancas se olharem nessas relações. Dizerem assim, eu também sou uma pessoa racializada, eu sou uma pessoa que posso gozar dos privilégios que o racismo produz. Né? Então, esse é um ponto essencial para as discussões que a gente faz. Né? Por que a gente fala relações raciais e não fala sobre debate sobre a negritude? Porque o debate, não faz sentido a gente fazer o debate sobre a negritude, sobre quaisquer aspectos, seja que aspecto for, sem considerar que nós vivemos numa sociedade, sem considerar que nós estabelecemos relações com todas as pessoas que vivem nessa sociedade, tá? Então, por isso a expressão relações raciais é importante para a gente, porque a gente não muda só, né? Não muda assim, olha, como é que a gente vai mudar, por exemplo, o debate, mas uma das coisas mais recentes dos últimos anos, como é que a gente vai mudar, aumentar a presença de pessoas negras na universidade, né, só entendendo que é só mover pessoas negras para estar lá. Não, você muda a estrutura toda, você mexe em todas as relações, tá? Então, eu queria que esse ponto ficasse acordado entre nós. Nós estamos falando sempre, sempre de relações raciais, de relações entre pessoas negras, como na sociedade, as relações entre pessoas negras e pessoas não negras, sobretudo brancas, como elas se processam. E é isso que configura, né? É daí que a gente pode ver como o racismo se expressa, tá? Porque aí a gente vai ver quem é que está em cada parte, né? Quem é que está lá no topo, quem é que está na parte mediana, quem é que está lá embaixo, na base da pirâmide, tá? Isso, talvez a visualização da pirâmide nos ajude a entender as relações. É disso que a gente está falando. Assim, olha, se tem um que está lá em cima, esse que está lá em cima pode estar gozando do privilégio, né? Tá se beneficiando do fato de ter uma pessoa lá embaixo. Que na maioria das vezes nos indicadores sociais são mulheres negras, né? Mulheres negras que estão muitas vezes em trabalhos precarizados. Alguém lembrou aqui no começo, né? A pandemia escancarou muito isso, né? Revelou muito isso para a gente, né? Quais eram as categorias sociais mais expostas ao vírus, né? Porque não podem parar, não puderam parar suas tarefas, não podem fazer isolamento corretamente. Então, essa imagem da pirâmide talvez nos ajude a entender essa ideia de relações. É como se a gente estivesse dizendo assim, olha, não tem como pensar a mudança, né, de um grupo lá sem pensar que isso altera o outro. Né? Então, queria só chamar a atenção disso para a gente ficar digamos, no mesmo ponto. E eu acho bem bacana essa sua fala, Rê, porque... uma coisa dentro do movimento que a gente pontua muito, né? O combate, o enfrentamento não será somente com a população negra, né? Às vezes a gente fala, poxa, o racismo não é da população negra, né? Então, por isso que o movimento também, a gente fala que é porta aberta, porque participa os negros, pretos e os não brancos, não pretos, né? Então, é um convite geral para vir para essa luta, né? E, além do convite, é se autorresponsabilizar, né? Eu estou vendo
eu estou aprendendo, como diz eu gosto muito da frase da Angela Davis, mas agora eu não vou lembrá-la, né? Quando a mulher se movimenta, o mundo se movimenta, porque nessa pirâmide que você fala, e a gente discute muito isso, quem é a base dessa pirâmide? Vamos começar a discussão para cá. E ter esse olhar do lado. Quando você mostra eu não gosto de ver essa pintura do Debré que você mostrou, a gente discutiu já bastante lá quando eu era ainda do movimento negro unificado, né? E a naturalidade das pessoas olhar para esta imagem, naturalizar esta imagem, né? Como algo natural, né? E a gente, a cada dia, acorda com uma situação e as pessoas não se comovem. As pessoas não se incomodam de um homem negro ficar quase nu dentro de um supermercado. Não se incomodam com o desaparecimento de 3 meninos negros, né? Não se incomodam com a morte do Miguel, não tem o mesmo olhar. Eu não estou dizendo que o assassinato de uma criança branca não que a dor é diferente, eu não estou dizendo disso. Isso, a dor é igual, né? Mas o movimento que tem para uma situação e que tem para outra é essa questão que a gente questiona, né? Nesse momento que a gente fala, poxa vida, é tão forte esse racismo estrutural, e que as pessoas tratam assim como muito normal, muito natural, fez, mas... E hoje toda e qualquer questão, desculpa, não. Né? As pessoas não se incomodam nem parar para pensar, né, para dar uma resposta. Primeiro vem, ataca, e a gente está sofrendo todo dia. Então, acho que esse curso ele vem para nos fortalecer, homens e mulheres brancas e negras, né? A população de uma forma geral. Eu gostei muito dessa primeira aula, viu? Gostei muito, acho que dá um gás bem bacana em nós, sabe? Obrigada, Maria Antônia. A Josiane tinha escrito no chat, penso que a imagem retrata o período escravagista que perdura aos tempos atuais. Vejo o racismo estrutural enquanto ferramenta de manutenção a fim de garantir essa ponte de distanciamento. O racismo perpassa a interseccionalidade, por meio destas somos afetados em todos os aspectos, econômicos, biopsicossociais, etc. E aí depois a Ienka falou, né, o racismo alimenta os privilégios da branquitude, a gente pode retomar essa discussão da branquitude, do privilégio, né? Aí depois a branquitude precisa reconhecer seus privilégios, compreender a estrutura que o favorece em todos os aspectos, e a Ana Carolina trouxe a frase que você tinha mencionado, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. A Rita escreveu, o racismo estrutural foi pensado em primeiro plano para que pretos e pretas não tivessem uma ascensão social. A Penélope diz, o racismo naturaliza as situações. Né? E aí Rita de Cássia diz, vem desde o Brasil colônia. Obrigada, Maria Antônia, porque você sintetiza, né, ou fecha essa ideia de relações raciais, trazendo essa questão de que assim, é um problema da sociedade como um todo. Né? E aí isso nos leva para uma série de debates, que é o debate, né, do privilégio, quem é que se beneficia, quem é que gosta de privilégio por ser parte do grupo racial hegemônico, né? E aí entra no debate, recentemente essa discussão foi muito popularizada com o debate do livro da Djamila, mas há uma distorção ali do livro da Djamila, porque o que ela está dizendo é que todo mundo pode falar, né? Desculpa, que todo mundo tem lugar de fala, né? Inclusive as pessoas brancas têm lugar de fala enquanto pessoas brancas, enquanto pessoas que não vivenciam o racismo, mas isso não significa que essas pessoas não tenham, como você falou, né? O comprometimento é de todo mundo, né? Se o racismo é um problema nosso enquanto sociedade, o seu enfrentamento também é um problema nosso enquanto sociedade, e esse é um ponto fundamental. Eu dou uma disciplina na graduação na UFABC, e aí tem uma disciplina que chama Estudos Étnicos Raciais. Aí no começo da aula, geralmente tem a professora, eu fico constrangida de falar, porque eu sou uma menina branca e tal, e aí eu acho que eu não tenho lugar de fala. Eu disse, mas você tem lugar de fala, você tem lugar de uma pessoa branca numa sociedade racista. Então, qual é o seu lugar enquanto pessoa branca numa sociedade racista? Né? E aí não é uma discussão personalizada, né? Não é uma discussão para culpar o indivíduo, a indivíduo e tal, é uma discussão para chamar atenção para isso que a Maria Antônia muito bem lembrou, para a responsabilidade social de todas nós. Então,
Então, todos nós estamos implicados nesse processo. A diferença é que alguns estão como vítimas e alguns estão como pessoas que gozam, independentemente de serem racistas ou não, acaba gozando dos privilégios, porque pertence a um grupo racial que, historicamente, né, se beneficiou. E aí isso não se trata, né, de a pessoa se sentir culpada ou ficar constrangida, não. É entender isso, né, entender isso, qual é o meu papel, né? E aí a discussão do lugar de fala deu uma complicada nesse debate aí, mas a gente tem que dar, eu sempre que posso dou uma limpada aí no terreno, porque lugar de fala todo mundo tem. Tá? É diferente da discussão do direito de fala. Aí é outra história que a gente também pode discutir, né? Quem é que tem direito de fala? Quem é que não pode falar às vezes? Quem é que foi excluído das universidades? Quem é que não está no alto escalão de uma empresa e que não pode falar? Mulheres que não podem falar, pessoas trans que não podem falar. Aí é outra história, mas lugar de fala todo mundo tem. Né? Uma pessoa trans, uma pessoa cis, uma pessoa fala, todo mundo fala de um lugar, tá? Então, isso é muito bom que a Maria Antônia tenha lembrado, porque o que fecha essa discussão sobre relações raciais é isso. Todos nós estamos implicados. Todos nós. A diferença é que alguns são vítimas, outros têm que se aliar para ajudar a desconstruir, para enfrentar o racismo. Tá? Mas a responsabilidade é toda nossa. Ou é de todos nós, de todas nós. Meu povo, eu não quero esticar muito, porque eu sei que a labuta é grande. Não sei se alguém quer fazer um comentário final, alguma pergunta final. Não? Eu não conheci, vou falar brevemente, eu não conheci o quadro e me fez refletir que desde cedo, né, a população negra é condicionada a servir a população, assim, digamos, branca. O quadro me remeteu isso e eu não conhecia. E eu quero encerrar dizendo que eu estou muito feliz de estar participando. É muito aprendizado. Obrigada. Tem muitos quadros dessa época, como a Maria Antônia lembrou, e assim, vez ou outra a gente, né, aciona tem muitos quadros dessa época, do Debré bastante, né, que dá para refletir. Tem outros registros também, né, às vezes fotográficos também dessa época, que nos ajudam a enxergar isso, essa disparidade, essa desigualdade escancarada, né? E aí é escancarada no contexto, porque estamos no contexto escravista, né? Mas, né, muitas vezes esses elementos nos ajudam a pensar a atualidade. Né? Não é que nós transportamos automaticamente, mas tem resquícios importantes, digamos assim, resquícios na melhor das intenções, né? Porque quando a gente olha o serviço doméstico, não necessariamente é resquício, né? Alguém lembrou aqui dos casos recentes que a gente tem descoberto de pessoas em situação de escravidão, de trabalho em condições análogas à escravidão. Então, assim, a gente não pode dizer que é a mesma coisa, digo, não nesse caso, né? A gente não pode dizer que o serviço doméstico hoje no Brasil é a mesma coisa que se fazia no contexto da escravidão, mas é o serviço que na sociedade brasileira mais guarda semelhanças com aquele período, que a gente conseguiu, porque, vocês lembram, né? A gente não queria nem regulamentar isso, esse serviço. Em 2015, a gente regulamenta o serviço doméstico muito tardiamente, e ainda hoje há uma falta de fiscalização e muitas trabalhadoras, sobretudo trabalhadoras, porque a maioria são mulheres e mulheres negras, não tem registro na carteira, não tem os direitos assegurados. Então, isso não é qualquer coisa isso, né? Na década de 80, a Lélia Gonzalez já dizia isso, né? O serviço doméstico, para a gente, mulheres negras, representa esse lugar, como vocês falaram, sempre de subserviência. Então, eu quero alguém na minha casa que durma, né, que eu não tenha que pagar hora extra, não tenha que pagar direito, né? Então, a gente tem aí, talvez não estejamos, a gente talvez não possa dizer, né, olha, tá igualzinho tal qual era na escravidão ou no pós-escravidão, mas a gente guardou bastante coisa, viu? A gente guardou bastante coisa, fez questão de guardar bastante coisa. E eu sempre olho para o serviço doméstico. Eu venho desse lugar, minha família inteira vem desse lugar, e é um dos lugares onde eu vejo, os lugares sociais onde eu vejo que a gente fez questão de manter, né, algumas coisas. Bem, já estou eu aqui divagando, já passando a hora. Penélope? Meire, não é que você falou dessa questão do serviço, né? Eu fiquei pensando, se você também puder trazer ao longo dos nossos encontros, né? Você trouxe o quadro hoje, mas trazer um pouquinho sobre Monteiro Lobato, porque a gente falou tanto de desconstrução, né? A gente tem tanta coisa, a gente não vai focar nele.
Mas eu estou trazendo ele como exemplo por conta da dona Benta, né? Mas eu não sei se para todo mundo, como a gente está iniciando o curso, trazer essas reflexões que permearam a nossa infância, né? Não dar aula sobre isso, mas trazer de vez em quando umas coisinhas assim, que eu acho que o pessoal vai ficar bem perplexo com as coisas, né? Era Ótimo. isso. Mas adorei a grade, viu? Obrigada. Ótimo. Anotei aqui, vou trazer sim, viu? Obrigada mesmo. E aí, Penélope, a gente também faz aquela conversa, né? Você também é do Movimento Negro, né? Faz essa reunião que a Maria Antônia quer chamar, para a gente ir acertando um pouco, né? Acertando um pouco esses ajustes, né? Inclusive isso, porque a gente pode ir conversando isso, olha, na aula X pode trazer um aspecto que pode ser interessante, porque hoje eu anotei coisas, né, que, por exemplo, não estão oficialmente no tema, mas que eu acho que tem que ser abordados a depender do tema, sabe? Estou fazendo anotações nesse sentido também. E aí já anotei a sua sugestão aqui, acho que é essencial a gente passar por isso. É isso, meu povo. Vocês viram, eu falo demais, né? Mas não serei eu toda segunda, então vocês não vão sofrer toda segunda. Não, mas gratidão, viu? Foi muito bom. Muita gratidão, né, Pê? Muito bom mesmo, viu? Muito bom mesmo. Então, obrigada, gente. As pessoas estão escrevendo aqui no chat. Eu acabei nessa coisa, fiquei ansiosa para botar logo a questão geral, porque eu queria ouvi-los, não perguntando o que vocês acharam da grade, mas entendi também que não tem muita. Mas se precisar fazer ajustes, inclusive sugestões desse tipo que a Penélope fez, né, se pudesse falar um pouco mais sobre isso, sobre aquilo, a gente pode ir falando ao longo do curso e eu vou adicionando, viu? Não tem problema não, tá? Beleza, meu povo? Tá bom, obrigado, tá maravilhoso. Um beijo. Beijo, uma excelente semana a todos, viu? Obrigada. Boa noite. E entre aqui no Zap, aqui, para ficar mais fácil, e aí a gente vai ajustar essa coisa da comunicação, né? É isso daí. Até semana que vem, pessoal, não faltem. Esperamos todos, né, Pê, na semana que vem. Obrigado, viu, Rê? Bia, muito obrigado. Coordenação que está aí, os pessoal. Oi, boa noite. Muito obrigado, viu? Beijo, beijo. Boa noite, obrigada. Obrigada, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Maria Antônia, você marca a reunião e você fala para a gente, né? Falo. Deixa eu te perguntar, pode ser depois das 18 horas? Dependendo do dia, sim. Que dia você está pensando? Tem dia, não? Não, ainda não pensei no dia. É que as meninas... A gente está com a agenda puxada durante o dia, então... Não, para mim é isso. Eu faço também diretos. Acho que essa semana e na outra, o único impedimento que eu tenho é os dias que eu vou dar aula na pós, né? De noite só. Mas fora isso, eu não tenho... Acho que eu estou sem nenhuma